Oi, Flávia, boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bom? Cibele, Bia também já tá aí. João Carlos, boa noite todo mundo. Bia, já vou te colocar, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar alguns recadinhos. Primeiro, eu queria dizer que estou muito feliz. Essa é a quinta semana já de entrevistas aqui. Voou, né? Tem sido muito bom. Principalmente porque tem gente que tá fiel aqui, que vem sempre, toda noite está aqui comigo. E todo dia chega gente nova e é um prazer conhecer vocês. Vocês sempre ajudando muito a fazer essa live acontecer. Por falar em fazer acontecer, já vou dar aquele recadinho. Enquanto vocês estão aqui, quanto mais coraçãozinho vocês mandam aqui do lado, mais pessoas o Instagram avisa que tá rolando a live aqui. Então mandem bastante coraçãozinho e mandem perguntas pra Bia também. Que lá no meio da live a Bia vai... Quando acabarem minhas perguntas, na verdade, a Bia vai responder as perguntas de vocês. Então, quem tiver qualquer pergunta pra Bia, já vai enviando, que depois eu volto lá de cima e pergunto de todo mundo, tá bom? Bia, eu vou te colocar na live, tá? Boa noite, Bia. Oi, Seja bem-vinda. boa noite. Tudo bom? Tudo bom com você, com todo mundo que tá aí? Tudo A gente vai ver certinho. agora como é que tá o cabelo, né? Porque a gente senta de qualquer jeito. Tá ótimo seu cabelo, não se preocupe. Tudo na Vou te medida do apresentar. possível, né? Porque a gente tá nessa situação estranha, mas tá tudo bem. Tem que ficar, não tem jeito, né? A gente tem que dar um jeito de fazer ficar bem. Deixa eu te apresentar. A nossa entrevistada de hoje é a autora da trilogia das cartas, dos livros Alvorada, Quase um Segundo e O que Ainda Restou, além de diversos outros lançados em e-book na Amazon. Que se eu falar tudo, eu vou ficar só falando nome de livro. Nem eu lembro. Pois é, tá tudo anotado aqui. Tem que fazer É, nos dedinhos, assim. é esse. Mais uma vez, boa noite. Muito obrigada por você ter topado o convite. É um prazer enorme conversar com você hoje. Boa noite, prazer é todo meu. Obrigada aí por quem já tá entrando, as pessoas que eu já conheço, pessoas que eu não conheço, Flavinha, Rai, a Noemi, uma galera que tá sempre presente, sempre que pode estar presente. Sim. Vamos começar com a perguntinha básica. Eu tenho pedido sempre para o pessoal começar indicando um livro. Pode ser um livro que mudou sua vida, um livro que você usou no seu trabalho, ou um livro que você esteja lendo agora, enfim, só não pode ser o seu. Ah, tá. Então, eu por acaso tô com o livro que eu tô lendo aqui do meu lado. Eu tô Mostra lendo pra esse gente, aqui, então. ó, da Vi Schwab, que é o vilão. E ele é um livro bem diferentão, porque ele mistura, como dizer, a vibe de dois filmes que eu amo muito, que é O Grande Truque e O Linha Mortal. Então, acho que é um livro bem diferentão das coisas que eu escrevo. Mas se eu pudesse indicar um livro, assim, que é o livro da minha vida, eu indicaria O Iluminado, de Stephen King, que é um livro que eu já li 3 vezes na minha vida. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu ia te perguntar mais pra frente, mas já que você abriu a brecha, você lê vários gêneros diferentes? Ou você tem Sim, os preferidos e se mantém? eu acho que é muito importante para o autor ele ler vários tipos de livros diferentes, porque isso influencia na escrita dele. Eu acho que se você ficar só preso, por exemplo, eu escrevo romance, vou ler só romance, isso te deixa muito limitado. Para ser sincero, meu estilo favorito de livro é terror, e eu não escrevo terror. Mas eu gosto de tudo. Assim, eu gosto muito de romance, gosto muito de suspense, gosto de fantasia, gosto de água. Eu gosto de tudo. Eu acho que a gente tem que ler de tudo um pouquinho. Na entrevista com a Thalita, eu perguntei, Thalita Rebouças, eu perguntei se ela tinha o hábito de ler o que outras autoras escreviam no mesmo gênero que ela escreve. E ela falou que não, que ela morre de medo de plagiar, de achar que está tendo uma ideia, mas na verdade não está. Ela falou que costuma ler os livros das amigas, mas que ela evita o gênero juvenil, né? Para não ter esse problema. Você não tem medo de uma inspiração, uma falsa inspiração e acabar plagiando o trabalho de alguém? Acho até mais seguro, né? Se você está lendo, se você tiver uma ideia, por exemplo. Já aconteceu de eu ter uma ideia
E depois, porque assim, eu tenho um monte de ideia que eu deixo guardada na gaveta. Aí eu leio o livro de alguém e vejo que, nossa, tá parecido. Então você consegue dar uma descambada para outro lado, pegar essa história e dar uma fugida para não ficar tão parecido, né? Mas eu acho que é muito importante você ler o trabalho de pessoa do seu gênero, porque você. Eu acho, é como eu falei na live com a Simone, né? Com a Simone da Qualis. Eu acho que todo autor ele tem que estudar sempre, assim como um médico, um advogado tem que estudar sempre. Então a gente tem que estudar dentro do gênero que a gente escolheu o que está fazendo sucesso, o que está vendendo, o tipo de coisa que o público está comentando. Então a gente tem que estudar, infelizmente e felizmente. Eu leio muito juvenil, que é o público que eu pretendo alcançar nos próximos livros. Justamente por isso. Primeiro porque eu ficava assim, gente, se bem que agora meu filho já tá com 13 anos, então eu acho que eu meio que começo a entender essa cabeça desse adolescente de agora, porque é muito diferente do que a minha geração, eu já tô com 34 anos, lia, do que a geração atual lê. A minha época não tinha literatura fantástica, né, com 13, 14 anos, como tem agora, desde o advento de Harry Potter, né? Eu não li Harry Potter, por exemplo. Eu Então, também não, eu não. li Harry Potter depois de velha. Pois é, e Li Harry Potter assim, depois. é muito diferente o que se lia na minha época. Eu lia muito Pedro Bandeira, era Vagalume, a coleção Vagalume, né? Então, assim, é Com muito diferente. Então, certeza. eu falei, bom, eu vou ler o que que eles estão lendo. Oi? Com certeza. Pedro Bandeira É maravilhoso, né? Ai, falar nisso, dia nossa. 27 de abril, tá, gente? Pedro Bandeira aqui comigo às 19 horas, mas Estarei aqui voltando. porque eu amo esse homem. Eu amo esse homem. Também sou apaixonada por ele. E aí eu comecei a ler também nesse intuito de aprender um pouco sobre o que os jovens estão lendo, até para que eu possa fazer algo que vá atingir esse público, né? E me conta a tua história com os livros. Como é que você era uma criança leitora? Eu leio, eu sempre li. Minha mãe, ela gosta muito de ler, ela tinha uma biblioteca em casa, assim, pequenininha, né, que ela podia ter. E aí todos os livros que ela lia, podia ser de qualquer gênero. Stephen King, qualquer coisa, Agatha Christie, ela me contava a história. Ela contava assim de um jeitinho bem lúdico, né? E aí eu ficava, mãe, eu quero ler, eu quero ler. E ela, não pode ainda. Um dia você lê. Mas aí ela comprava alguns pra mim, né? A primeira coisa que eu li sozinha na minha vida foi um gibi da Turma da Mônica. Só que eu achei o máximo, né? Nossa. Ah, muito E maravilhoso, aí né? Vamos depois a combinar. A gente. maioria de Não, eu nós, sou né? apaixonada, mas assim, achar o máximo eu ler sozinha, nossa. E aí, assim, como eu sempre fui muito. Não vou dizer precoce, que isso pode ser mal interpretado. Mas eu lia Pedro Bandeira, assim, bem nova, assim, uns 8 anos, 9 anos. Mas com 12 anos eu comecei a ler Agatha Christie. Eu li o Iluminado a primeira vez com 12 anos de idade. Eu li Morro dos Ventos Vivantes com 14, assim, então ler para mim era eu não consigo me lembrar até hoje, desde que vamos botar assim, desde os 12 anos eu passar um momento da minha vida que eu não estivesse lendo um livro. Então era um atrás do outro. Acabei um, pego o outro. Sempre foi assim. E a Hoje, escrita? a escrita também. Eu comecei, primeiro livro eu escrevi com 14 anos. É horroroso, tá dentro da gaveta, vai ficar lá pro resto da vida. Eu ia te perguntar isso. Você gosta das coisas que você escrevia mais jovem? Eu respeito as coisas que eu escrevia quando mais jovem. Maravilhosa. Porque eu acho que tudo. Quando eu leio aquelas coisas hoje em dia, eu vejo que houve uma evolução. Então, a gente tem que respeitar, né, as nossas fases. Tem uma artista que eu gosto muito, que é a Mandy Moore, que ela é uma cantora, e ela teve uma fasezinha meio Britney Spears, né? E eu vi uma entrevista dela recentemente, ela falando sobre isso, que hoje ela aprendeu a respeitar a Mandy do passado. E acho que isso é muito válido. Eu tenho gente. Obviamente, eu não quero que as pessoas leiam aquilo, mas eu não teria vergonha de mostrar, por exemplo, assim, para sei lá, para um amigo, para um leitor, falar, olha, essa aqui era a Bia de 14 anos, eu já escrevia alguma coisa. Obviamente eu não publicaria, talvez poderia lapidar o texto, mas não acho que seja o caso.
Mas eu acho muito gostoso reler e as poesias que eu escrevia quando era mais nova, porque eu tinha uma banda de metal, né? Então eu sou metaleira. E eu escrevia as coisas assim muito, muito dark, assim. E eu releio hoje, acho mó legal. Engraçado, porque eu escrevo depois, desde muito jovem também, né? Talvez um pouco mais nova do que você. Eu já tinha escrito uma peça para fazer na escola e tal. Acho que com uns 11, 12 anos. E tudo que eu leio, eu quero morrer. Porque eu acho ruim Não, e respeito. acho. E eu penso assim, meu Deus, que pessoa dramática. Minha mãe devia sofrer muito comigo, porque eu sempre achava que aquele era o amor da minha vida e eu ia morrer se aquela pessoa não me quisesse, gente. Como é que pode, né? A Mas gente eu vou ter te falar uma essa. coisa. A escritora Bia de 14 anos, ela era mais corajosa do que a Bia de 33. Porque o meu primeiro livro, eu matei o mocinho. Olha! Eu Você sabe que faria eu isso também fiz hoje. isso? Eu também fiz isso. O primeiro livro que eu jamais, em tempo algum, mostraria pra alguém. A minha protagonista acaba grávida e com o noivo morto. Não, aí também a minha Cara, protagonista achava eu outro amor. exagerei bem. Mas o Não, mocinho era. É porque o livro, olha só, era passado na Segunda Guerra. Tinha todo um contexto. Era olha. passado na Segunda Guerra. Eu sou fanática por essas coisas, né? Então eu escrevi, eu fiz uma pesquisa toda. Na época eu achava o máximo. Não, Falava, realmente muito nossa, agora precoce. meu livro. Era um livro, assim, a história não era nem ruim, mas a escrita era uma coisa horrorosa. Ah, de repente vale a pena você revisitar esse texto aí e, quem sabe, publicar. Quem sabe Sem você não matar o consegue. mocinho. Você pode matar o mocinho, gente. Já emenda um romance espírita com o mocinho voltando em outra vida. Já faz uma trilogia, amor. Não perde isso, não. Não, não, deixa. A Bianca de 14 anos era muito mais corajosa do que a Bia de 35, de 30. Olha, eu ficando mais velha, 33. Não, pelo amor de Deus. É, Deixa o mocinho. você já escrevia desde muito cedo e foi fazer faculdade de marketing. Por quê? Porque a gente, eu acho, olha eu, né? Eu acho, hoje em dia, eu acho muito injusto com um jovem ele ter que escolher aos 16, 17 anos a carreira que ele vai querer pro resto da vida. Toda certeza. Eu não me lembro quem me disse isso, não me lembro se foi um amigo meu, se foi meu sogro, pode ter sido meu sogro, que ele disse que é muito legal o jovem, de repente, sair da escola, tirar um ano sabático para fazer trabalho voluntário, arrumar um emprego e descobrir o que ele gosta. Eu não posso dizer para você que eu não gostei de marketing, eu gostei da faculdade de marketing. O problema do marketing é o mercado de trabalho. São pessoas muito diferentes de mim, sabe? Pessoas assim que são muito descoladonas, sabe? Adoram viajar e adoram. Eu não sou. Eu adoro viajar, mas com a minha família, sabe? Ai, não, vou pegar minha mochila, vou viajar com a empresa. Eu não sou assim, entendeu? Então, assim, eu tive bons empregos. Eu trabalhei em gravadora, eu trabalhei na Sony Music, eu trabalhei na Warner Music, fiz ótimos amigos nesses lugares, mas não é para mim. Não era o, não. A gente descobre muito tarde, ou não, né? Porque eu acabei entre aspas encontrando o meu caminho. Mas hoje em dia, se eu pudesse escrever uma carta para a Bia de 16 anos que entrou na faculdade, eu diria que para a Bia fazer letras, que ela seria muito mais feliz. E Não você que eu não tem esteja vontade feliz, de fazer? planos, mas é que assim, hoje, para ser muito sincera, assim, a minha vida hoje é muito doida, muito doida. Eu trabalho como tradutora de duas editoras. Eu trabalho para a Qualis como preparadora de texto, revisora e dou alguns outros auxílios a Simone. Eu publico um livro a cada 2 meses, então assim, a minha Pois vida é, hoje vamos falar disso já já, porque isso não é normal, amor. A pessoa precisa ter vida. amiga, conversa com a Mari Salles para tu ver como que a Mari publica um a cada um mês. Gente, socorro! Socorro. Segura esse spoiler aí pra mim, senão não tem assunto mais lá pra frente. Olha Tá, só. desculpa. Eu sou ótima Não, em tudo bem. spoiler. Eu tô vendo, mas segura isso aí pra mim, que eu quero segurar essa galera aqui 1 hora. Pelo menos. Me fala, você falou que começou a escrever cedo, fez faculdade de marketing, aí você decidiu escrever um livro e tornar público. Como é que foi esse processo pra você? Então, quando eu lancei o meu primeiro livro, que foi Jardim de Escuridão, eu tinha 26 anos. 26? Acho que era 26.
E eu já tinha algumas coisas escritas e nunca tive coragem de botar pra frente. E aí o meu marido, né, porque era meu namorado ainda, meu noivo, não lembro. Eu tinha pedido eu fui demitida da empresa que eu trabalhava. E aí ele falou assim: esse fundo de garantia aí, vamos fazer o que com ele? Vamos publicar o teu livro? Vamos pagar uma publicação aí por demanda? Vamos fazer um negócio? Eu falei: jura? Tu acha que vale a pena? Ele falou: vale, ué. Teu sonho, vamos embora. Aí ele me Gente, que incentivou, né? maravilhoso! Não, eu devo tudo a ele. Ele fez a capa, que ele é capista, né? Não é mais, né? Ele era designer. Aí outro coitado também, que debandou pro lado financeiro, sendo que adora design. Mas ele fez isso, a gente fez o livro, e aí, sabe aquela coisa de bola de neve que você conhece uma pessoa aqui, conhece uma pessoa ali, e a pessoa falou assim: pô, Bia, tu quer participar da Bienal? Eu falei: quero. Aí a gente fez uma permuta, eu revisei um livro dela, ela falou: ah, vambora, vamos comigo pra Bienal. Aí fui. Aí eu cheguei lá parecendo um bicho do mato. Agarrei meu livro assim, olhando pros outros assim, com essa cara de conversar assim como eu tô conversando contigo agora. Nunca. Eu ia estar aqui com aquela cara assim. Aí meu marido falou pra mim assim, ele foi comigo todos os dias na Bienal. Todos os dias que eu fui, ele foi comigo. Aí ele ficava assim: larga esse negócio! Esse negócio é teu filho! Esse negócio é pra vender! Tu gasta dinheiro! Aí eu fui me soltando, né? E aí eu comecei a descobrir o mundo das bienais, fiz vários amigos. E aí foi, né? E não dando spoiler, mas aí hoje em dia eu Já recomendei a dando, Amazon. né? Ó, engraçado, a gente tem um grupo, eu tenho um grupo com umas amigas, algumas delas estão aqui. A gente tem um contador de spoilers, né? De alguma coisa. Sou sempre eu que dou spoiler de alguma coisa. Pode ficar tranquilo. Não vai saber acontecer. Mas a publicação independente, os seus primeiros livros foram publicação independente, né? Como é que foi? Sim, foram. Você tentou A trilogia mandar, inteira e você, Horas Noturnas foi publicado independente. mas você tentou antes enviar para as editoras, teve recusa, ou você falou assim, não, eu vou fazer sozinha e pronto. Então, eu cheguei a publicar o Jardim de Escuridão por uma editora que na época se chamava Literata. Eu mandei o original, ele aprovou, ela era uma editora por demanda, mas não deu certo. Não por culpa deles, nem por culpa minha, só porque eu acabava gastando mais dinheiro, porque os exemplares eram caros para comprar para mim. E foi tudo, a gente fechou, a gente rescindiu o contrato tudo por uma boa, não teve problema nenhum. Mas aí a gente, na Bienal, na primeira Bienal, eu levei os livros que foram impressos por essa editora. E o meu marido, ele é muito da social, assim. Então ele começou a fazer social com os editores, começou a pegar dica de gráficas. E aí, quando a gente terminou a Bienal, ele falou assim: olha só, tem essa gráfica aqui que faz por um preço que sai menor do que. E aí foi. Aí eu fiz os três, a trilogia, eu fiz a louca. E o primeiro livro, eu só tinha o primeiro livro na época, eu fiz 1.000 exemplares. Aí Corajosa. fiz 1.000 do segundo e 1.000 do terceiro. O primeiro, a gente fez 4 tiragens de 1.000. Muito Vendeu bom. bem, assim. Aí foi um Sempre dia pela complicado. internet, né? Em eventos, eu fiz muitos eventos, muitos. Teve um ano que eu fiz 42 eventos. Olha, não saberia nem onde achar tanto evento assim. E olha que eu moro no Rio de Janeiro, Eu né? saí me enfiando em eventos de anime, saí me enfiando em eventos de tudo. E aí a gente vendia, tinha eventos que a gente vendia muito bem. Eu e Luciane Rangel, minha amiga Luciane Rangel. A gente estava lá, eu e ela, montando barraquinha e vendendo e fazendo a camelô. E foi, né? Aí o Horas Noturnas foi o primeiro livro que eu postei na Amazon. Eu postei primeiro na Amazon. 2013. A Amazon era só mato. Tinha eu, Pepper, Vanessa Bosso, Josi Stock, tinha uma galerinha assim bem pequena. E aí foi quando eu descobri a Amazon. Ele foi best-seller da Amazon, ele ficou em terceiro lugar, um dos mais vendidos. O que assim, ficar entre nós não era muito grande coisa, né? Porque não tinha muita gente na Amazon Ah, naquela época. Mas a gente fala que foi best-seller na Amazon, né? Não tem essa. óbvio, não pode perder. Isso é prova social. É Deixa eu lógico. te falar, essa tua ida, né, para a Amazon, né, de publicar na Amazon, você antes publicou em outros lugares, tipo Wattpad, por exemplo, chegou a fazer blog, como é que foi?
Então, eu publiquei primeiro na Amazon, online. Minha primeira publicação online foi na Amazon. Na verdade, nem foi Horas Noturnas, foi um livro que eu tinha guardado, que tem a Noemi que está aqui, que ela é minha leitora, minha amiga, ela vai me brigar comigo porque ela adora esse livro, que é o Quando Choram os Anjos, mas ele saiu da Amazon porque é aquela coisa, gente, eu escrevi há muito tempo, hoje em dia eu não me sinto tão confortável de deixá-lo, assim, né, exposto. Mas aí eu publiquei esse livro, publiquei o Horas Noturnas, foi um livro que eu escrevi para a Amazon. Eu falei, esse aqui eu vou publicar na Amazon. O Wattpad na minha vida veio depois. Que eu postei um livro que foi publicado pela Qualis, que foi o que ainda restou. Eu comecei publicando ele lá no Wattpad, teve uma repercussão legal, foi para a Amazon depois. Só que sempre gostei do Wattpad, sempre achei uma plataforma muito legal, mas eu acho que era muito desorganizada para o Wattpad ainda. Então, não sei se eu daria muito certo publicando sempre lá. E entre você publicar no Wattpad e publicar na Quality, quanto tempo levou? Não, então, esse não foi o primeiro livro que eu publiquei pela Qualis. O Ah, primeiro livro que eu sim. publiquei pela Qualis foi o Alvorada. Foi um acordo entre eu e Simone, a gente conversou. Ela curtiu o livro, teve a indicação da Lucy Rangel também, que já estava dentro da Qualis. Eu tinha outras amigas dentro da Qualis. A própria Tami, né, a Tami Luciano. Teve aqui ontem. Sim, ela também reforçou, e aí eu publiquei por lá. E aí depois eu publiquei quase no segundo, no ano seguinte. E eu publiquei. Aí o que ainda restou, eu publiquei no Wattpad, eu já era autora da Qualis. Porque a Qualis me dá essa liberdade de eu ter os meus livros independentes e ter os livros contanto que eu tenha um livro por ano com ela. Então, o teu contrato é de uma obra por ano. E mesmo assim, você ainda escreve um livro a cada 2 meses para a Amazon. De onde sai tanta inspiração, mulher? Então, eu sempre brinco que a minha cabeça é um mundo de Bob. Não sei se você lembra desse desenho. Claro, eu Deve amava. ter mais ou menos a minha idade. Ou Sim, eu talvez um sou pouco um mais pouquinho velha mais que você. velha. Não, um pouquinho Acho que mais você era mais velha. nova. Então, qualquer coisa, assim, pode. Eu brinco com as minhas amigas que eu tenho os dias da torneirinha. Que eu abro e fecho a torneirinha. Quando eu falo assim, hoje eu tô afim de pegar umas histórias aí, anotar e guardar. Aí eu abro a torneira. Que Mas é muito louco. doido, é porque eu tenho muito prazer, assim, sabe? Em pensar em histórias novas, do nada, qualquer coisa. Às vezes eu tô ouvindo uma música e falo assim, putz, isso dá uma história. Eu vejo um filme, obviamente, eu posso ver um filme e não vou copiar o filme, mas uma cena pode vir me dar ideia para uma história. Mas eu acho que isso é um exercício. Não é assim. Eu tava até na. Eu me sinto muito chique falando que eu tô fazendo terapia. Eu tava conversando hoje com a minha terapeuta e ela falou para mim que a criatividade ela é um exercício. É como você sentar todos os dias para fazer um trabalho, ou com você malhar a perna todos os dias. Chega uma hora que ela é muito natural. Então, se você, assim, você tem um horário para você sentar e você escrever todos os dias, sei lá, às 8 da noite, eu vou escrever 1.000 palavras. Chega uma hora que sai, porque é o seu horáriozinho, é com a hora de você dormir, é a hora de você acordar, e a criatividade também. Você é um exercício. Se você exercitar, só que existem técnicas para exercitar a criatividade, eu já fiz algumas dessas. Se você procurar na internet, tem muita coisa sobre isso, de exercitar a Você não tem criatividade. bloqueio? Tem, acho que tem. Tem um livro meu no Notepad parado, que as pessoas devem estar me matando nesse momento, mas aí foi um caso pessoal, porque eu estava escrevendo esse livro e eu recebi a notícia que minha avó estava com câncer. Então, sabe quando você pega um trauma da Passei história? por isso há pouco tempo. Pois é. Graças a Deus, a minha avó, ela tá muito bem, assim, ela tá reagindo bem ao tratamento, mas Assusta, a né? gente assusta. Hoje em dia, talvez eu esteja um pouco mais pronta para voltar para essa história, mas aí é um processo de eu ter que reler o livro todo, pegar assim, agora eu vou, entendeu? E aí, mas eu tenho bloqueio, sim. E como é que Eu você acho que faz para assim, quebrar esse bloqueio? eu acho que uma das coisas mais importantes é você ter um compromisso com você mesma e botar um prazo.
esse desafio de escrever um livro a cada 2 meses, ele para mim foi uma coisa incrível, porque antes eu tinha aquela coisa de, eu comecei um livro, nossa, veio o mais legal na cabeça, eu vou trocar ele pelo outro. Eu Agora eu faço não isso posso. direto. Agora eu não posso, porque eu tenho um prazo. Não é um prazo com editora, não é um prazo com ninguém, é um prazo comigo. Então, assim, obviamente que se eu chegar um mês e falar, olha, gente, esse mês não vai ter livro, mas mês que vem vai ter, porque aconteceu tal coisa. Ninguém vai ficar bolado. Mas é um compromisso comigo, sabe? E tem dado certo, assim, sabe? Eu tenho muita ajuda. Eu tenho. Essas pessoinhas que estão aqui, ó, que estão aqui online, algumas, elas são as responsáveis por isso, porque elas leem todos os meus livros. Elas são minhas beta readers, então eu estou escrevendo os capítulos, eu mando para elas. Então, quando acaba, já tá assim, cadê o outro? Cadê o próximo? Cadê o próximo capítulo? E isso ajuda demais a gente ter uma rede de apoio, porque a profissão de escritora é muito solitária. E Sim. a gente pode torná-la menos solitária quando a gente tem pessoas que topam, que estão aí com a gente. Então eu acho que eu tenho muita sorte, sabe? Então eu posso dizer que não é só esforço, mas é sorte nesse aspecto. Não, sim, com certeza. Encontrar uns bons amigos e bons leitores para se cercar é sorte. É lógico, muita transpiração, se trabalha muito para conquistar isso, Muito. mas quando se encontra, tem um quê de sorte ali, né? Eu entendo isso que você está falando, porque eu escrevi um conto colaborativo no Instagram e eu me propunha a publicar uma vez por semana um novo capítulo, né? E aí eu me obriguei a cumprir até que eu já estava publicando 2 por semana, porque eu falei assim, não, eu preciso terminar logo isso, porque eu já não aguento mais. E aí eu comecei a publicar. Enquanto eu tinha aquele compromisso de eu ter dia tal postar, eu sentava e escrevia. Porque quando você não tem um compromisso, é muito mais difícil de você cumprir, mesmo que seja um compromisso com você mesmo, você precisa ter um compromisso, né? Acho que é a questão de você não trocar por um outro projeto, não abandonar um projeto por outro, enfim. E eu acho que assim, muito tem a ver com organização. Você faz escaleta, você faz organização dos seus livros, como é que você trabalha? Eu sou a pessoa mais bagunceira no mundo. Você pode perguntar pro meu marido que ele vai falar isso pra você. Mas com o meu trabalho eu sou muito organizada. Muito, muito, muito. Eu tenho planilha de. Vi pela planilha que você me mandou hoje, que você é muito organizada. Mas essa planilha não é minha, essa planilha é de Mari Salles. Planilha é de Ah, Mari é? Salles. Mari Salles me ensinou a ser mais organizada ainda. Foi culpa dela. Assim, eu tenho a minha planilha de projetos de escrita. Eu meio que planejo o meu ano do que eu vou escrever. Só que a gente está num ano muito atípico, né? Sem A dúvida. gente está num ano que, assim, eu posso me considerar uma pessoa de muita sorte por eu trabalhar em casa e por eu ter a Amazon como uma fonte de renda para mim, que a gente não sabe como é que vai ficar mais para frente, porque as pessoas podem perder emprego, a gente não sabe, mas por enquanto ela está mantendo. Então, a gente meio que tem que se adequar um pouco ao que o mercado quer a partir do momento que você toma a escrita como uma profissão para você. Não é que você vá se vender assim, sabe? Isso aqui é modinha, eu vou seguir a modinha. Mas você pode adaptar o seu estilo de escrita ao que o público quer. Então, eu aprendi eu não vou achar a palavra agora. Vamos botar me desprender dos meus gostos pessoais de algumas coisas. Por exemplo, de capa. Eu não gosto de capa assim, muito expositiva. Por exemplo, assim, a capa do meu livro Segundas Intenções, ele tem um rapaz sem camisa. Né? Opa! Eu não curto essa vibe, sabe? Eu gosto de capa conceitual, eu gosto de capa romântica. Mas assim, a Mas história que rapaz tá sem ali. camisa vende, né? E a história que tá ali é totalmente Bia. Eu não me vendi em nada na minha escrita. Então, o que custa a embalagem ser o que o povo gosta? Né? Já que eu fiz marketing, eu tenho que usar um pouquinho disso. E então, eu comecei a reorganizar essa minha planilha um pouquinho por causa desse ano.
Mas, basicamente, o que eu faço é assim, eu tenho um limite de palavras que eu quero escrever por dia. Eu tenho o planejamento de quando eu vou lançar cada livro até o fim do ano. O dia, sabe? O dia, por exemplo, 5 de maio, entendeu? Então, e aí eu tenho a minha planilha de trabalho também, de organização de trabalho. Então, isso eu vou tentando me organizar. E quando você, como eu falei, quando você coloca o prazo e você consegue se organizar, você, acho que você bota aquilo como uma meta. Agora, assim, aí muita gente fala, poxa, mas você também escreve um livro a cada 2 meses, mas aí tu escreve qualquer coisa. E aí, isso também, eu não quero entregar qualquer coisa para o público, assim, eu não quero que o meu livro caia de qualidade. Então, eu tenho Senão que não faz nem pensar, sentido, né? não Porque faz aí o sentido. livro depõe contra você, não Por acrescenta. exemplo, dessa vez, em maio, agora, eu vou lançar um livro um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a lançar. Ele é um livro um pouco mais leve. Meus livros têm uma carga de drama, tem um pouco de suspense. Esse é um pouco mais leve, porque eu estava precisando. A gente está num momento difícil. Eu não estava conseguindo. Eu estava escrevendo um livro que era um dramão, assim, como sempre, e eu não estava conseguindo. Então eu falei, olha, eu vou dar essa colher de chá para mim mesma e vou escrever um livro um pouquinho mais leve. Talvez os leitores percebam, mas meu coração todinho está lá do mesmo jeito que nem nos outros. Tô E lendo vamos, comentários. vamos falar sobre a trilogia das cartas. Você vendeu entre aspas, né? Cedeu os direitos para uma editora argentina. É um grande feito, né? Conta para mim um pouco de como isso aconteceu e se o livro já foi publicado lá. Ele foi publicado tem uns 2 anos, eu acho. Não tenho certeza. Nossa, sua cabeça ótima. Acho que foi em 2018, se eu não me engano. Ou 2017, me lembro. Então, foi na Bienal. Eu estava lá num stand com um colega, o Marcelo Pasqualini, nós dividimos um stand na Bienal. E a gente tentou caprichar ao máximo no stand, o stand estava muito bonito, a gente colocou a capa do nosso livro grandona. Foi um investimento. E aí, do nada, chegou um senhor falando em espanhol lá, e aí a gente tratou muito bem, achando que era um comprador. A gente falou, você não vai comprar nunca o nosso livro, né? Porque é em português, mas a gente tratou muito bem e tal. Aí ele voltou querendo conversar com o Marcelo, em primeiro lugar. Aí ele foi, falou com o Marcelo, se interessou pela história dele, e ele disse que tinha uma parceira de uma outra editora que estava querendo publicar livros de suspense. E aí indicou os meus livros, eu dei meus livros e tal, aí nós conversamos com a editora, da editora DCTs, e aí ela topou publicar os meus livros e estão lá na Argentina, tá? Você foi fazer evento lá na Argentina? Eu não fui porque na época a gente por acaso eles foram lançados próximos à Feira de Buenos Aires, mas só que era um período difícil. A Argentina também entrou em crise, né, junto com o Brasil, então tudo ficou muito complicado. A própria editora ia bancar, né, a minha ida para lá, mas acabou não rolando. E aí eu ainda não fui, mas eu queria muito ir para ver meus livrinhos lá na livraria. E Mas eu tenho eles aqui. você já tem Tenho, tenho. fãs lá, assim, uma galera que te acompanha, que seguiu a trilogia? Eu acho que assim, eu acho que os leitores, principalmente dessa editora, eles são um pouco mais maduros, assim, um pessoal mais velho. Eu já recebi alguns comentários, assim, e-mails, mas é o pessoal mais velho, assim, né? O pessoal que segue, que está acompanhando, uma galera mais É um velha. outro O que perfil, é né? legal também, sabe? É legal também. Mas assim, eu já entrei em contato com alguns booktubers, né? Instagrammers lá da Argentina. Mas é muito complicado, porque eu tenho que divulgar os trabalhos daqui, tenho que divulgar os trabalhos de lá, então a gente acaba dando prioridade porque está aqui, né? Porque é mais fácil pra gente. Com Mas foi legal, foi certeza. muito legal. Acho que você consegue ficar mais próxima do seu público. Aliás, as redes sociais são maravilhosas para isso, né? Você Ah, consegue com certeza. fazer, trocar com o seu leitor, saber o que ele espera de você. E aí você falou que esse livro novo, que esperamos sai em maio, né? Que vai depender agora dessa loucura que tá a vida da gente, né? Não, Ou vai já é sair, certo mesmo? vai sair. Entre 5 e 7 de maio, porque a Amazon é meio confusa, né?
Às vezes você bota o livro e ela demora um pouquinho para upar, mas entre 5 e 7 tá lá. E qual é o nome do livro novo? É O Lado Agridoce da Vida. Conta um pouco sobre ele pra gente. Então, ele é uma historinha bem clichê, gostosinha, de um cara que tem um passado muito, muito complicado, muito traumático. E ele tem um melhor amigo que tem uma bebezinha, uma filhinha, e esse melhor amigo acaba morrendo e a esposa, e ele, pouco antes de morrer, fala pro amigo que se acontecer alguma coisa com ele e com a esposa, ele gostaria que esse cara adotasse a neném. E a neném tem uma voz super nojenta, né, que é péssima para neném, e aí tem uma questão de casamento arranjado, adoção do bebê, sabe aquela comédia romântica que a gente fala que guilty pleasure, que a gente senta na hora do almoço para assistir, a gente assiste várias vezes. Eu tava Uhum. muito a fim de escrever um livro assim. Ele tem drama, porque como eu falei, né, tem a mocinha, ela tem um pai abusivo, o protagonista, que é o Henrique, ele tem esse passado que é revelado mais pra frente no livro. Eu não consigo largar muito o drama, mas é um livro mais assim, mais cálido de escrever, mais E rápido, ele mais vai estar gostoso. disponível 5 ou 6, foi isso que você falou? 5 a 7. Eu dou essa 5 margenzinha assim. mais por causa da Amazon mesmo. Mas E com a, normalmente, assim, uns 5 dias antes, 10 dias, eu dou a data certinha. e com a Quali, você já tem planos de livro novo? Então, a Qualis eu tenho que lançar o segundo do que ainda restou, que é esse que está empacado no Wattpad. Mas como esse ano tá um ano complicado, eu não sei se vai ter uma publicação esse ano com a Qualis. Se não tiver esse ano que vem, certeza que vai sair o livro 2. E a parceria com a Qualis é muito mais do que só publicação, porque é uma editora que eu gosto muito, respeito muito. Todo mundo que trabalha. Assim, a Bienal na Qualis é uma delícia, assim, sabe? O ambiente da Qualis, os autores, a Simone, as meninas que trabalham na Qualis, sabe? O ambiente é muito gostoso. Então, eu não largo a Qualis, não. Só se eles quiserem me largar. A gente espera que não, né? Me conta um pouco de. Você também falou que trabalha com tradução, revisão na Qualis, né? E você gosta? Como é que foi para você começar nessa parte? Eu sou formada em inglês de curso, né? Eu dei aula há muito tempo de inglês. E eu sempre gostei de inglês. Mas, assim, para Qualis eu faço pouquíssimas traduções. A Qualis é só mesmo revisão e preparação de texto, mas eu faço algumas traduções para Charme e para Cherish, que é uma editora online, né, que está trazendo vários livros lá de fora. E é um trabalho muito gostoso, eu adoro. Eu respiro livros 24 horas por dia, né? Porque eu trabalho com um livro, eu escrevo, aí antes de dormir eu leio. Meu marido às vezes fala, tu não cansa de ler? Não, eu falo, não, é o que eu gosto, que eu escolhi pra mim. Então, é muito gostoso, é um trabalho muito gostoso também. E fazer revisão de livro, preparação de texto, é uma coisa que eu gosto muito. Adoro. Olha, é a segunda autora que fala isso para mim, que gosta de fazer revisão, e eu não consigo imaginar a possibilidade de revisar nem o meu, nem o alheio. Porque, primeiro que o meu livro, quando chega, eu já revisei ele tantas mil vezes até mandar para a editora, e aí você revisa a revisão do revisor para ver se não ficou alguma coisa, que quando o livro chega impresso, eu nem leio. Não, quando Eu chega tô com impresso, eu também não leio. overdose já do livro. Quando chega impresso, eu não leio também. E depois que tá na Amazon, eu também não leio mais, não. Né? Não Foi, leio foi, mais. acabou. Mentira. Tem um livro, a minha duologia do piloto da bailarina, que é o livro da minha vida. É o livro da minha. Assim, obviamente eu não vou ser arrogante de dizer um negócio desse, mas vamos fingir que é o Dom Casmurro da Bia. Pra mim, pra mim, é o livro da minha vida. Então, assim, esse eu já reli umas 5 vezes, assim, depois que eu lancei, porque eu E sou você lê e apaixonada. fala assim: caramba, hein? Tava inspirada esse dia, hein? Eu acho que o problema desse livro é mais a conexão que eu tive com os personagens. Mas hoje aconteceu uma coisa muito engraçada, que uma menina de um Instagram postou um trecho de um livro meu, do Acordes Imperfeitos. E eu tava lendo e falei, é meu? Eu que escrevi? Aí eu falei, pô, tá bonitinho isso aqui. A gente tem umas dessas, né? Às vezes a gente não lembra que o negócio.
Com tá certeza. legal, assim. Quando tá ruim, a gente lembra. Quando tá Não, eu legal, que me dou tão pouco crédito, eu tenho um problema de autoestima assim enorme, de insegurança, síndrome do impostor total, né? Então, às vezes eu tô com o livro guardado há mais de 2 anos, né? E porque ele faz parte de uma trilogia e eu quero ir atrás de publicação depois que eu tiver com os outros dois prontos, porque eu fico sempre achando que eu vou precisar amarrar alguma ponta, e aí vou ter que faz mexer no todo livro e sentido. depois que publicou já era, né? E aí, quando eu vou reler para fazer alguma consideração do livro atual, ver se tem alguma coisa que deponha contra aquilo que eu quero fazer, eu pego e falo assim, gente, mas esse dia eu tava possuída, porque foi bom mesmo, hein? Assim, é difícil isso acontecer, mas quando me dá um orgulhinho, assim, nossa, foi eu mesmo, tem certeza? Eu não copiei isso de ninguém. A gente, Engraçado, né? eu e a Lúcia Rangel, a Lúcia Rangel também é revisora. Então, a gente tem os momentos de crise. Que a gente fala assim, eu sou muito bipolar escrevendo meus livros. Eu falo assim, nossa, isso aqui tá horroroso. Aí depois eu falo, meu Deus, isso aqui vai ser um best-seller. Aí daqui a pouco eu já falo que tá horrível de novo. Aí daqui a pouco eu falo, meu Deus, é a coisa mais maravilhosa que eu já cheguei na vida. Então, nesse momento assim que eu falo que tá horroroso, ela fala pra mim a mesma coisa que eu falo pra ela. Relê. Quando você relê, você vai ver, olha, não é que tá tão ruim, não tá tão ruim. Como você falou, a gente se sabota muito, né? A gente não acredita na gente. Pois é, muita coisa. E isso tem, essas entrevistas aqui têm me ajudado muito, sabe? Porque eu escuto outras autoras falando coisas parecidas e escuto outras dizendo que não. E é com essas eu também aprendo muito, porque eu penso, caramba, é possível acreditar em si, acreditar no próprio trabalho e não tem nada de errado com isso. Eu não vou ser soberba por causa disso. Eu não serei execrada por causa disso, porque você tem que ser a primeira apoiadora do seu trabalho, né? Eu até estava conversando isso ontem com a Tami, falando que ser amigo de escritor não é fácil, não, porque o que a gente pede para compartilhar, curtir, comprar, não tá no gibi, mas a gente precisa que o primeiro apoio, que o primeiro suporte que a gente tem são os amigos e a família, né? Se nem eles acreditarem na gente, a gente já tendo problema de autoestima, não vai a lugar nenhum, né? Não tem jeito. Eu acho que eu tive que aprender a duras penas a falar assim pra mim mesma, eu sou boa. Quando você começa a falar isso pra você, porque assim, a gente sabe quando a gente é boa e quando a gente não é. Às vezes você pode estar falando pra você que você é boa e você não é, aí também é erro. Mas quando você vê que você é boa e você fala pra você que você não é, isso é um crime, porque não tem problema nenhum, sabe? As pessoas. É muito de brasileiro isso. Dizer a síndrome do vira-lata. Dizer que é ruim, dizer que, não, tem vergonha de dizer que eu ganho bem, por exemplo. Entendeu? Não, porque o pobre e o humilde, não tem nada disso. Você tem que ser humilde em saber que existem outras pessoas melhores que você, sabe? Que você, por melhor que você seja, você ainda tem muito que aprender. Sempre vai ter. O que o dia que você fala assim, não tem mais nada para aprender, aí você fica estagnado e você não cresce nunca mais. Mas ter a consciência de que. Por isso que eu gosto de reler os meus textos antigos, porque eu falo, putz, hoje eu sou muito melhor do que eu era, então eu deduz-se que daqui a uns 2 anos eu vou estar melhor do que hoje, e é uma evolução, né? Nós somos pokémons em constante evolução. Mas eu acho que é por isso que meus livros ficam tanto tempo guardados, porque eu sempre acho que daqui 2 anos eu vou estar melhor, e aí eu posso melhorar aquele texto, não preciso Você vai estar melhor com outro publicar. livro. É uma coisa para se Sabe trabalhar. Tô que pensando os seriamente em terapia, leitores. inclusive. Ai, eu tô adorando, faz. É muito chique, né? Nossa, é muito chique. Eu falo a terapia hoje. Mas o que acontece é o seguinte: os leitores eles percebem quando você teve uma evolução, e isso é muito legal. Eu tive uma fase que eu estava assim, meio saturada da minha trilogia das cartas. Eu cheguei a falar para o meu marido que eu vou tirar isso da Amazon, isso não vai ficar nunca mais aí para ninguém ler. E aí vem uma pessoa que leu e fala, nossa, é meu livro favorito da vida. Eu falo, gente, eu vou tirar da Amazon, não posso Não fazer faz isso, sentido. sabe? É uma traição comigo, a traição com a Bianca, de 26 anos, que escreveu aquele livro achando que era a melhor coisa que ela poderia escrever na vida. E hoje em dia a gente sabe que não é. Então, os seus leitores, o máximo que pode acontecer é um leitor desavisado vir e falar assim, nossa, essa escrita tá diferente. Você fala, não, mas esse livro aí é de 2011. Olha só quanto tempo passou.
entendeu? E aí você pode ter orgulho de falar assim, ó, então lê esse novo aqui e vê só como eu melhorei. É uma saída, né? Claro, com E qual é o teu certeza. conselho para quem está começando a escrever? Persistência, perseverança, não desistir, porque é um caminho muito, muito, muito árduo. Eu acho que hoje em dia está um pouco mais fácil, como eu falei, por causa da Amazon Wattpad. Quando eu comecei, era muito difícil. Eu comecei em 2011. Então, assim, era complicado. Você tinha que investir um dinheiro muito forte para conseguir fazer o seu livro. Mas hoje em dia, eu acho que, principalmente de tudo, eu acho que a pessoa, antes de começar a fazer qualquer coisa, não escrever, né? Escrever, você escreve. Mas antes de colocar o seu livro na rua, dá uma olhadinha no que os outros autores estão fazendo. Principalmente autores do seu gênero. Se você escreve, por exemplo, romance é um gênero muito fácil de você jogar na rua, sabe? Tem muita escritora de romance. Chega lá na Amazon, dá uma olhadinha nos 50 mais vendidos, nos 100 mais vendidos, caça essas autoras na internet, vê o que elas estão fazendo, entra nos grupos delas, como elas divulgam, sai catando gente que lê essas pessoas, se apresenta. Eu fiz muito isso. Na época, eu roubei várias leitoras da Karina Risse, ela nem sabe disso. Inclusive, uma delas é a minha leitora beta, Rayane, que é o amor da minha vida, e eu roubei da Karina. Foi furto, foi furto. Roubei não, porque ela ainda lê a Karina. Eu mesmo incentivo, porque eu amo a Karina, então. Vamos ler o que o pessoal tá falando, que a gente só tem 14 minutos agora pro final da live. Você passou tão rápido. Muita, né? Quando o papo flui, é uma beleza. Ahn, Flávia Calilpe, boa noite, melhor agora com vocês. Bia, Flávia Calilpe ainda, amor da minha vida. A Flavinha é um amorzinho. Tô com saudade dela nos eventos. Ela tem estado aqui com a gente praticamente todo dia, né? A Flávia tá batendo Flávia é um cartão. amorzão. Lilian Vans 2009. É a Bia! Noemi? Noemi, o nome dela. Ou nossa Xena, Princesa Guerreira. Ela tá dizendo, às quartas usamos rosa. Amo essa mulher. Eu não tô de rosa, eu tô de goiaba. Ih, acabou contigo, Noemi. Nem pra ficar quieta, pra fingir que você tava certa. Raif Aismelo. Desculpa se eu estiver falando errado. É a Rayane. Então é Raif Aismelo. Mata mocinho, não. Dá ideia de matar ninguém, não, pelo amor de Deus. A Noemi tá falando, não, Noemi Moreira, só mata os vilões. Ah, Rai, ela é boa nisso. Rolou um papo aqui. Ela é boa em tudo, a Rai falou. Rai tá suspeita, hein, Rai? Gente, olha só, eu prometi a ela 10%. Ela tá fazendo essas coisas. Entendi. Rai falou ainda, mas não deixa ela matar ninguém, não, pelo amor de Deus. A Flávia tá contando que começou a fazer letras esse ano. Tá gostando, Flávia? Comenta aí pra gente. Bia é ótima em spoiler, a Rai tá falando. Eu falei. Bia e Mari Salles são peso pesado, disse a Flávia. Rai falou, marido é a melhor pessoa, pelo amor de Deus. Seu marido realmente, ó, tá de parabéns. Todo mundo devia ter um parecido. Todo mundo merecia um parecido. Porque, ó, vou te contar um negócio. O meu também é ótimo, não posso reclamar, não. Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem a sorte de ter uma pessoa que apoia, né, do lado. Com certeza, nossa, com certeza. Aí a Liliane falou o seguinte: Lilian, Andréa, sou sua fã mais ainda. Flávia, tem sempre livro novo publicado, isso é muito maravilhoso. Com certeza, sempre tem coisa nova, né? Ninguém pode reclamar nessa quarentena que não tem livro pra ler. Não pode. Inclusive, eu queria dizer que meu primeiro livro está disponível em e-book no link da bio, tá? É só ir lá e baixar gratuitamente. Lilian, Horas Noturnas, meu amor maior. Eu tenho Relíquia. É o Quando Choram os Anjos que ela tá falando. Que é o livro que não tem mais em lugar nenhum. Te amo, Bi, sem cobranças, mas saudades da Gi. É o livro que eu deixei Abandonado. Lia Galavotti está falando, nossa, eu levo 2 meses só para montar a escaleta do livro. Eu também, Lia, tamo junto. No mínimo 8 meses antes da revisão. Parabéns mesmo, quando eu crescer, você é igual a você. Eu também tô nessa expectativa aí.
Mas é tudo disciplina. Você dá pra fazer. Assim, tem gente que não curte, entendeu? Tem gente que curte demorar um pouquinho mais. Eu vou te falar que às vezes dá um dozinho assim de largar a história tão cedo, sabe? Assim, tão rápido. Aham. Mas é bom porque aí eu posso começar outra logo. Flávia Calliope, levando em consideração que seus livros são incríveis, ser sua beta deve ser demais. Oh. Aí ela tá perguntando, você toparia lançar mais de um livro físico por ano? Como funciona isso pra você? Então, para mim um livro físico tá bom, assim, pela editora. Eu tenho planos de pegar esses livros que estão na Amazon e fazer físico. Esse ano eu ia Uhum. fazer o Simetria, que foi o primeiro livro meu, assim, que eu considero, na minha concepção, um sucesso na Amazon, porque ele, sabe, foi muito bem recebido, ele teve muito boas vendas e eu queria fazer porque é um livro muito querido para mim. Aí, né, o universo resolveu conspirar, mandou uma pandemia pra gente esperar um pouquinho mais para ter simetria na estante. Mas vai rolar. Vai rolar. Só vai demorar um pouquinho E mais. e você vai publicar independente ou vai vir pela Qualis? Independente. A Qualis, ela topa pegar livros que já estão na Amazon. Os meus, assim, não tem problema. Mas, por enquanto, eu vou fazer... Esse, pelo menos, eu vou fazer por mim mesmo. Que é mais rápido, mais prático também. Entendi. A Rai tá falando, essa mulher é igual Bombril, mil e uma utilidades, amo. Lilia tá Já falando, o estamos último dia chegando de no Bienal, melhor finalzinho. stand musical. Oi? É que a gente canta evidências no último dia. A gente Tá, canta evidências no último dia da Bienal, na Qualis. entendi. Sabe? Peraí, que deu uma travadinha aqui, eu perdi tudo. Deixa eu voltar para poder achar onde é que eu tinha parado. Ah, tá aqui. Minha heroína, essa mulher, Lilian. Rai, da minha vida também. Tá vendo? Eu paguei essas meninas, vocês não estão entendendo. Luciane Rangel tá dizendo que está presente. Acho bom, né? Porque Luciane Rangel Onde que. é a minha melhor amiga, Aí ela tá minha falando o best friend. seguinte: onde que algo que essa mulher escreve pode ser ruim, gente? A Tô lista de falando, eu compras paguei. dela, a lista de compras dela deve ser poética. Aí eu adoro isso. Eu A tava minha com uma aqui de hoje, mas infelizmente ela não tava rimando. A minha mãe tá aqui na live e ela tá perguntando também. Eu vejo em alguns grupos de leitura as pessoas reclamando do tradutor. Afinal, traduzir não se trata apenas de passar o texto para o português, é preciso de um trabalho de interpretação do autor? Total. Porque assim, a tradução, ela é uma versão, né? Tanto que, por exemplo, assim, você não tem como traduzir tudo que o autor falou ao pé da letra. Eu estava traduzindo hoje, agora antes de entrar na live, um livro para Cherish, que tinha uma expressão, não vou lembrar qual era agora. E eu tive que trocar a expressão para uma coisa mais brasileira. É, e é assim, e o autor tá ciente disso, que ele não vai ter o livro dele 100% como ele escreveu. Isso assim, a sensibilidade de você ler o que o autor está escrevendo e você tentar jogar para a tua língua é gostoso e é muita responsabilidade também. Sem Eu já dúvida. fiz traduções ruins, eu sei disso no início, mas é super normal também a evolução do tradutor como a evolução do escritor. Como toda profissão, né? A gente começa de um jeito e vai melhorando. Mas tem muita tradução que a gente sabe que não é legal por aí, infelizmente. Acontece, né? Toda profissão tem os bons e os maus profissionais. Eu É imagino humano. que você deva ter já encontrado alguns livros para traduzir que pensou, Jesus, como alguém quer ainda traduzir isso? Já aconteceu de pegar um livro que você considerou de qualidade duvidosa? Vou ser sincera. Já teve uns livros assim que não são o meu estilo. Assim, eu não curto, por exemplo, livro só erótico. Eu gosto de livros que têm cenas sensuais. Já peguei livro só erótico que eu não curto, mas eu sei reconhecer que é uma boa escrita, o autor escreve bem, entendeu? Tem um potencial. Eu vou te falar que eu acho que eu não peguei uma bomba ainda, sabe? Assim, tipo, de um livro Aham. muito ruim. Talvez a gente já tenha pegado uns livros
um livro, um ou dois mais ou menos, mas ruim, assim, eu já traduzi livros que, poxa, eu me orgulho pra caramba, assim, sabe? Eu traduzi A Letra Escarlate pra editora Pandorga, traduzi. Tem uma autora que eu me orgulho muito, que foi uma. Eu tinha um projeto com uma outra pessoa, que é a Elizabeth Bezerra. A gente trouxe algumas autoras para o Brasil. E essa autora, assim, foi um orgulho para mim, porque o livro dela foi uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, que é a Cat Regnery. E ela agora está sendo publicada pela Charme. Tem uns livros lindos dela na Charme também. Vale muito a pena. O pessoal tá falando aqui que os livros favoritos eu perdi quem foi. Depois vocês. Ah, achei, a Lilian. Que as minhas capas favoritas são do André. Deve ser o seu marido, imagino, né? Ele é top. Topzera. E ele pega ainda a capa pra fazer? Ele faz por fora ou não? Não, hoje em dia nem pra mim mais ele faz. Hoje em dia Olha que quem faz as minhas capas sou abuso! eu. Não, Ah, eu dei é? folga pra ele. Eu dei folga pra ele, que eu aprendi a fazer as coisas meio mais ou menos, né? E aí eu dei folga pra ele, porque a parte de botar os moços sem camisa, ele não tava muito afim, não. Ah, entendi. A gente tem 4 minutinhos para acabar a live. Eu queria dizer que foi assim, um prazer enorme conversar com você. Eu adorei te conhecer. Aproveita e fala aí do seu trabalho nesse tempinho que resta, onde o pessoal te acha, suas redes sociais, seus sites, que livros que o pessoal encontra já lá nesse projeto dos 2 meses, que tem aí Peraí. de novidade. É muita coisa, né? Você quer que eu dê cola? Eu tenho aqui, ó. Não, precisa Ó. não, eu acho que eu Ah, lembro de tá. tudo. Bom, é porque os 4 minutos vão todos pra isso, né? Então, gente, me procurem na Amazon, Bia Carvalho, tem muita coisa lá. Melhor assim. O meu livro novo sai dia 5 ou 7, ainda estamos em processo. Redes sociais, eu tenho meu site, que está muito mal atualizado, eu preciso atualizar, que é o biacarvalho.com. Tem meu Instagram, Bia Carvalho Autora. Eu tô sempre no Facebook também, Bia Carvalho também, vocês me acham em todo quanto é lugar. E é isso. Fiquem em casa, gente, por favor. Quem Por pode, favor. fique em casa para se preservar, para cuidar de quem você ama. Eu não vejo meus avós há um mês, não vejo meus pais há um mês. Mas a gente tem que ser assim pra gente cuidar de quem a gente ama. Tem muito livro bom. O livro da Maíra tá de graça, gente. Corre lá e lê o livro da Maíra em vez de sair de casa. Entendeu? Pra Façam gente isso. Depois me poder. contem o que vocês acharam. Pois é, sabe, tem muita coisa pra gente fazer em casa. Não tem essa, não tem Netflix. Imagina se isso acontecesse na época dos nossos pais quando eram garotos. Hoje em dia a gente tem Netflix, a gente tem um monte de coisa boa pra fazer. Vamos ficar em casa e vamos comer na quarentena, depois a gente perde peso. Pra quem gosta de live, no meu canal do YouTube tem um monte de gente bacana que já passou por aqui. Thalita Rebouças, Tami Luciano, vai entrar semana que vem ainda, mas a Thalita já tá lá. Tem Fernanda França, Fernanda Belém, Léo Ai, gente, Luz. só gente boa. Fernanda França, Fernanda Tem Belém muita. são minhas parceiras de livro. A gente escreveu um livro O livro juntas. delas. O livro delas. Ah, Eu eu amo conheci esse seu povo. trabalho através desse livro. Esse povo só tem filho bonito. Né? Tem Paty Lima também, que é uma ilustradora, tem Rose Almeida, tem um monte de gente bacana. É só acessar o link na minha bio, que vocês acham lá todas as entrevistas das últimas semanas. Dia 27 de abril tem Pedro Bandeira, 19 horas. Não percam, que vai ser incrível. Avisa pra todo mundo que eu tô coraçãozinho na mão, gente. Mas eu acho que vai ser bem Ele é tão bacana. fofinho. Ele né? Ele já me mandou uns e-mails assim que eu fico já lágrimas escorrendo. Eu tô vendo como é que vai ser essa live. Eu conheci ele na Bienal passada. Eu fui lá tietar ele. E eu fiquei muito orgulhosa de mim que eu consegui falar com ele sem chorar. Pois é, vamos ver se eu vou conseguir também, porque os e-mails eu não tô conseguindo, não. Ele manda e-mail pra mim, ele mandou um e-mail falando que adorou minha entrevista com a Thalita Rebouças. Ele viu. Assim, já, lágrimas escorrendo. Amanhã tem né? Amanhã tem Cibele Brito, tem post no blog, tem e-book gratuito, os últimos 20 segundos. Bia, brigadão. Beijo pra todo mundo que ficou. Quem veio com a da Bia, me segue, que vai ter coisa boa aqui. Quem veio com a de mim, segue a Bia e vai lá conhecer o trabalho dela, que eu acho que tá imperdível. O que não falta é coisa pra ler. Beijo, gente. Tchau, Tchau, até gente. Obrigada. amanhã. Beijo.